Shalom, meus amados, bom dia. Vamos para esse vídeo que está super interessante nessa série Batalha Espiritual. E hoje eu quero falar sobre espíritos territoriais, ok? Então bora pro vídeo. Bom, falando sobre espíritos territoriais, por que eu classifiquei como espíritos territoriais? Na realidade, todo espírito maligno, pneuma ou demônio, a palavra que você classifica isso, primeiro a gente tem que aprender uma coisa: eles são territorialistas, ou seja, quando eles invadem um território, quando eles vão para um território, eles querem exatamente tomar posse daquilo. Segunda coisa que você precisa entender, lá em João 10, quando o Senhor Jesus começa a falar sobre algumas coisas de guerra espiritual, ele fala que é o inimigo, vem para matar, roubar e destruir, mas ele, o bom pastor, veio para dar vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele diz também, se o valente, não ir à casa e amarrar o outro ali que é valente, um valente que seja mais valente que o outro, e saquear-lhe os bens, ou seja, e tirar o território dele. Jesus deixa bem claro que esses espíritos são territorialistas, ok? E você começa a ver isso quando você começa a observar algumas coisas. Você já ouviu falar, de casas mal assombradas, muita gente tem medo de ir em cemitério, e alguns lugares que são propícios, territórios de demônios. Principalmente lugares, vamos dizer assim, milenares, como eu estou aqui na Inglaterra, aqui mesmo, nessa região onde eu estou, tem muitos lugares que são milenares. Aqui do lado aqui eu vou colocar aqui as pedras de Stonehenge, por exemplo, eu vou estar lá indo ali, em Stonehenge, vou gravar um vídeo sobre isso, mas ali é um lugar propício para espíritos territorialistas, ok? Então, na realidade, todo o demônio, todo tipo de espírito, eles são territorialistas. Mas aí tem uma terceira situação, uma terceira coisa que a gente precisa observar. Eles não só são territorialistas, como eles possuem hierarquias, e Jesus chama essa palavra de castas, é traduzido assim na Bíblia, E você vê isso quando aquele pai pede para expulsar, os discípulos de Jesus expulsar o espírito maligno que apegava o filho dele com esquizofrenia, A gente usa essa palavra hoje como esquizofrenia. E jogava o filho dele no fogo, outra hora na água, e tentava matar o tempo todo o filho desse homem. E ele diz, seus discípulos não puderam expulsar, Aí Jesus vai, expulsa o demônio, fala, homens de pouca fé ou de pequena fé, E aí os discípulos dele perguntaram, por que nós não podemos expulsar esse demônio especificamente? Por quê? Aí Jesus entra num nível de batalha interessante, que eu estou citando aqui, que fala sobre hierarquia de espíritos territorialistas. Ele fala, porque essa casta, ou seja, essa hierarquia demoníaca, só sai com jejum e oração. Ou seja, uma vida consagrada, que é diferente de uma vida santificada. Então nós misturamos palavras. Uma vida santa e uma vida consagrada são palavras diferentes. Santificado é quando o Senhor te separa para um propósito. Consagrado é quando você se dedica, porque a palavra consagração é dedicação exclusiva, ou seja, você dá prioridade para algo que é importante para você. Você me entende? Então a palavra santificação e consagração são diferentes. Não podemos misturar as duas coisas. Então, santificação o Senhor faz por você. E ele fala, você tem que entrar nesse processo de santificação, ser de santos porque eu sou santo. Ou seja, você se torna santo pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas você entra num processo de santificação, ou seja, você vai dando, vamos dizer assim, sinais dessa santificação através da consagração. Presta bem atenção nisso. Porque a sua dedicação, a sua prioridade que você dá para aquilo que o Senhor Jesus te entrega como santo, tudo aquilo que Ele fez, toda a criação, as pessoas que estão ao seu redor, seus relacionamentos, seu relacionamento interpessoal, você com Deus, então vai te amadurecer num processo de santificação, entendeu? Então ele fala aqui, para que você combata um combate eficaz, uma batalha eficaz, entende? Nós estamos falando de batalha, eu já deixei nos vídeos anteriores diferença entre guerra, a war, Jesus ganhou. Mas a battleship, que são as batalhas do nosso dia a dia, que nós travamos nos lugares onde vamos, nos relacionamentos que temos, nas cidades onde viajamos. Como eu estou fora do meu território, eu estou aqui. Então aqui você se depara com espíritos territorialistas. Mas o Senhor Jesus já falou isso, que eu citei para você. Se você não se dispor a entrar na casa do valente, mas se preparar para tal,
entende? E a tal valente e saquear-lhe os bens. O Senhor é o nosso general e nós somos comandantes da frente de batalha do Senhor, de um grande exército. Entende isso? Então, essas batalhas espirituais, elas têm que ser travadas dia a dia, começando então na nossa vida. Nós precisamos entender que um dos requisitos que o Senhor Jesus deixou para que nós possamos ter sucesso não é expulsar os demônios, não é mesmo travar as batalhas, não é, o principal requisito não é esse. Você vai encontrar isso lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Eu não vou ler porque isso toma muito tempo, mas vou deixar as referências no link, você pode ler os textos. E lá você vai encontrar um texto onde o Senhor Jesus, naquele dia, quando eu retornar, me dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós fizemos curas e milagres, nós expulsamos demônios, né? Fizemos sinais, né? Fizemos obras maravilhosas. Aí o Senhor Jesus fala assim, ó, o critério não é fazer, o critério é ser íntimo. Tá lá, ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já falei que iniquidade aqui é a palavra anomia, ou seja, você viver fora da lei de Deus. E a lei de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu não estou me referindo à lei, literalmente a todas as regras, usos e costumes, né? Os costumes judaicos, não é isso. A palavra de Deus diz que nesses dias que nós vivemos, que está profetizado em Malaquias e que Pedro cita em Atos 2, que ele repete o texto de Malaquias ali e algumas profecias de Salmos e tal, ele fala que nesses dias a lei, a Torá, seria gravada em nossos corações. E por conta de um desejo profundo e íntimo de estar próximo do Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, ele gravaria nas tábuas do nosso coração essa lei. Então, ele fala que não precisaria mais que ninguém pudesse te instruir: olha, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, não faça tal coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te guiar a toda a verdade. O que nos falta é intimidade, não regras. Existem muitas regras. O que nos falta é intimidade. Para quê? Para viver a lei de Deus. Pelo Espírito, porque sem o Espírito é impossível. Escuta o que eu estou te falando. Sem o Espírito Santo, o Ruach Kadosh de Deus, é impossível você viver essa intimidade. O critério para o fim dos tempos, que esse canal é de escatologia, é intimidade. Está claro no texto de Mateus: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. A palavra usada lá, o termo é: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, porque praticam iniquidade. Nunca vos conheci. O que é nunca vos conheci? Vocês não possuem intimidade comigo, ok? E Jesus repete isso quando ele vai expulsar aquela hierarquia de espíritos territoriais. E ele fala: essa casta só sai com jejum e oração. E quais são as disciplinas espirituais que nos aproximam, né, que edificam, que crescem o nosso espírito, que nos fazem treinar nesse campo de batalha espiritual? Qual é? Jejum, oração e meditação na palavra. Eu ouso dizer meditação, não leitura. Leitura você passa os olhos ali e pronto, acabou. Não, meditação, ou seja, uma prática diária. Entra ano, sai ano, você lê na Bíblia. Entra ano, sai ano, você lê na Bíblia. Querido, todo ano nós lemos a Bíblia inteira, todos os anos. Ano retrasado, ano passado, esse ano que vem. Então, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, lemos toda a Bíblia em sentido de meditação. Vou deixar um plano de leitura bíblica aqui abaixo se você tem interesse de crescer nessa área, entende? Mas espíritos territorialistas, eles só vão obedecer o teu comando quando sua vida estiver literalmente, entendeu? Treinada com esses princípios, vamos dizer assim, né? E essas disciplinas que vão fazer você crescer e evoluir. Agora olha só que interessante. Você vê isso bem claro lá no texto de Atos, capítulo 19. Anota aí, Atos 19. Os filhos de Cefas, de um certo judeu, Paulo expulsava os demônios, Paulo fazia as coisas. Olha que interessante. E esses 7 filhos foram expulsar, né, o demônio de um cara lá que estava com legião de demônio. E o demônio virou na cara dos 7 e falou para ele assim: olha, conheça Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Quem são vocês? E pegou os 7, ó, sova nos 7, rasgou a roupa dos 7, pôs os 7 para correr e fugir pelado. Porque eles falaram assim, ó: eu expulso você
em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles estavam usando o nome de Jesus, mas detalhe, o nome de Jesus possui autoridade. É o nome de Jesus que possui toda a autoridade. A grande questão é, você crê no nome de Jesus? Você verdadeiramente não só confessa com a sua boca, mas o seu coração confia plenamente que é o nome de Jesus que tem poder? E é exatamente isso que aconteceu com aqueles 7 jovens, e imagino que sejam jovens, que foram envergonhados por um espírito maligno. Porque eles pregavam algo, mas não acreditavam. Eles falavam algo, mas não tinham uma vida condizente com aquilo que eles estavam falando. E o demônio então se aproveitou, se apossou deles, né, e surrou os 7. Está lá em Atos 19. Então, meu querido, essa autoridade, porque eles pegaram a castas, ou seja, uma hierarquia de demônio territorialista, né, que não ia sair só simplesmente falando algo que você não acredita. Precisava de uma vida santa e consagrada. Por isso que eu falei essas 2 palavras no início do vídeo: santificação e consagração. Santificação, o Senhor Jesus te fez santo para que você crescesse em santidade, mas o crescimento em santidade só se dá através de consagração, dedicação exclusiva, ou seja, prioridade para aquilo. Não é que você deixar de fazer as outras coisas, não é. Você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa se vestir, você precisa se relacionar, mas é você ter em mais autoestima, mais alto desejo, estar com o Senhor e meditar na sua palavra, entregar sua vida em consagração, em jejum, em oração, sabe, orando o tempo todo, que você tiver um tempo no seu dia, orando o tempo todo, se possível em espírito, né? Paulo aconselha isso, entende, querido? Para que quando você se deparar com uma viagem, ou ir no lugar, ou fazer alguma coisa, o Espírito Santo irradia tanta glória através da sua vida, que os demônios, eles têm que se submeter, porque chegou luz, chegou um guerreiro de verdade, chegou alguém que faz a diferença. Amém, queridos? Então o intuito desse vídeo é te acordar, te alertar que você precisa subir no seu nível de batalha espiritual, porque os demônios são territorialistas, são espíritos territorialistas, e eles querem não só conquistar o seu território, que não é deles, mas querem, né, se alojar ali a ponto de trazer e fortalecer, gerando fortalezas na vida de pessoas, em famílias, em cidades, em estados, em países inteiros, fortalecidos por um tipo de doutrina ou ideologia. Depois, no próximo vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre isso, sobre essa crescente hierarquia, né, de demônios que vão fortalecendo as suas castas e vão dominando países inteiros. Por isso que você vê países afundados em ideologias marxista, leninista, comunista, islamista, budista, shintoísta. Por quê? Porque foi fortalecida uma cadeia de espíritos territorialistas. Entende o que eu estou dizendo? Então, o meu vídeo fica por aqui. Eu creio que se você praticar ou buscar aquilo que eu tenho falado aqui, você vai crescer. Vai crescer em Deus, vai crescer no Espírito, vai se fortalecer em fé. E eu sei que você vai vencer as batalhas do seu dia a dia, ok? Comece com a sua vida, num secreto, no individual, sabe? Você e Deus. Santidade, consagração. Amém? Shalom, que o Senhor te abençoe.